O primeiro passo tomado para qualquer coisa que a gente vai fazer é sempre o mais difícil. Já reparou? Assim é quando você decide que vai se exercitar, quando vai encarar uma nova entrevista de emprego, ou quando você simplesmente decide que quer investir e quer vencer esse medo. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta que muita gente quer fazer, mas não tem coragem. Por que investir é mais difícil para algumas pessoas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Elias e no vídeo de hoje eu vou explicar para você por que o medo de investir existe e como você pode vencer esse tipo de problema. Mudança é uma coisa que causa desconforto, independente da área da nossa vida. E o mesmo vai acontecer com as decisões de como organizar o seu dinheiro pensando no futuro. E investir é isso, é vencer a zona de conforto, é pegar teu dinheiro, é aplicar para ver ele se multiplicar em um tempo em que ele ficou longe de você. Só que para fazer isso, você precisa vencer a sua mente. Existem muitas razões que explicam por que as pessoas não conseguem investir. Segundo Ignácio Estivariz, vice-presidente do Banco Digital do Mercado Pago, 63% da população diz que não consegue investir porque não sabe ou não tem dinheiro para fazer isso. Embora dentro desse grupo, 78% tem conta bancária, tem conta digital, consegue fazer isso na palma da mão, mas não faz. Alguém já falou em algum lugar que o maior adversário que eu e você vai ter é a gente mesmo. Isso é clichê. Com certeza tu já escutou, mas é muito real. Com certeza você já teve algum problema para resolver e que você só conseguiu resolver quando você precisou lutar contra você mesmo, contra as suas decisões, contra a sua mente, ou simplesmente quanto à dificuldade de conseguir fazer uma coisa que tu não queria. É fácil da gente imaginar isso na prática. Imagina uma pessoa que quer perder peso e que essa pessoa ela tem condição e se matriculou na melhor academia da cidade. Ela contratou a melhor nutricionista ou o melhor nutrólogo. Tem dinheiro suficiente para comprar toda a comida da dieta e suplementação. Mas você vai concordar comigo que se essa pessoa não for para a academia, não seguir o protocolo e não seguir a dieta, ela não vai conseguir perder peso. Ela não vai ter resultado. Percebe que é ela contra ela? Pois é. E isso vai acontecer exatamente do mesmo jeito em relação a todas as decisões que você vai tomar com o seu dinheiro. Você sempre vai ter dois caminhos possíveis. Ou você gasta tudo sem pensar, ou você utiliza da forma certa e consegue ter dinheiro para investir. E calma que a gente vai chegar na pergunta do vídeo. Eu só vou pedir aquele favor para você deixar o like aí embaixo, que ajuda muito a gente, e conferir se você é inscrito. Se não, já se inscreve, ativa as notificações. Toda semana tem vídeo novo e só fazendo isso você não vai perder nada. Aqui você vai encontrar educação financeira e investimentos de uma forma fácil, prática, do jeito que você precisa. Tu já reparou que a maioria dos problemas que a gente pensa que vai enfrentar nem sequer existe? Existe um estudo que mostra que 90% dos problemas que a gente acha que vai encarar não acontece. Estão dentro da nossa cabeça e a gente fica alimentando que aquilo é impossível, que vai acontecer isso e aquilo outro, e por isso impede da gente conseguir fazer certas coisas. Pois é exatamente isso que acontece quando o assunto é investir. A gente começa a arrumar desculpa, coloca dificuldade, coloca barreira, diz que não funciona, diz que não tem dinheiro, coloca N situações para justificar você não conseguir tomar nenhuma decisão. Só que o engraçado é que muita gente que pensa desse jeito é corajosa para outras coisas. É corajosa para pegar um cartão de crédito e estourar todinho. É corajosa para ir naquele joguinho da internet e contar com a sorte. Até que ela perca todo o dinheiro que colocou ali, ou até que ela se atole em dívida por estar usando o cartão. Veja, antes de eu encarar a pergunta do vídeo e mostrar para você a solução, eu preciso mostrar para você que quando o assunto é medo e dinheiro investido, existe causa e consequência. Eu vou mostrar para você os 3 principais medos que existem e a principal consequência gerada por cada um deles. O primeiro medo é o medo de perder dinheiro. Essa é clássica, muita gente utiliza essa justificativa. Eu particularmente conheço muita gente que dá logo essa de cara. Olha, eu não invisto porque eu tenho medo de perder dinheiro. Geralmente são pessoas que têm condição de fazer isso, até de forma confortável, só que elas têm medo de comprometer o patrimônio que ela construiu. Porque ela acredita que para fazer o investimento, ela vai precisar pegar todo esse patrimônio e utilizar. E está errado, não tem nada a ver. Pelo contrário, ela vai utilizar aquele dinheiro que ela utiliza todo mês, no dia a dia, só que em vez de ela gastar, ela vai empregar esse dinheiro para investir. E isso vai fazer com que o patrimônio que ela já tem consiga multiplicar. É como Warren Buffett costuma dizer, o risco vem de não saber o que você está fazendo. Então o risco do investimento é porque você não sabe como é que funciona o investimento.
Falta conhecimento. Se você não investe porque tem medo de perder dinheiro, é porque você não tem um conhecimento certo para fazer aquele investimento. A principal consequência gerada por esse medo é o arrependimento. É aquele cara que não fez e se arrependeu por não ter feito. Se você tem esse tipo de justificativa, diz que tem esse tipo de medo, saiba que não é só o medo de perder dinheiro aqui que está lhe afetando, está deixando de ganhar dinheiro. Lembra do nosso exemplo anterior. Sem esforço, não tem resultado. Segundo medo muito comum, medo do passado. Sabe aquela pessoa que passou por muito trauma, muita dificuldade financeira na infância? Tipo aquela pessoa que passou uma situação extrema de sobrevivência e que conseguiu, com o passar do tempo, se levantar, conseguiu se reestruturar financeiramente. Pois é, esse tipo de pessoa acaba construindo um receio de tomar decisões para poder economizar. É aquele tipo de pessoa que tem um carro na garagem, mas prefere ir de ônibus para não gastar com o carro. Ou aquela que sempre reclamou porque lava louça, comprou uma lava-louça, mas não usa o equipamento porque não quer sujar o equipamento. Pois é, esse tipo de pessoa que tem esse tipo de comportamento geralmente carrega traumas do passado e ela tem medo de voltar àquela situação, por isso em qualquer oportunidade ela quer economizar, mesmo que seja uma economia burra. Ela vai sacrificar o padrão de vida a qualquer custo. Quando você tem esse tipo de comportamento e você fala em investimento, para essa pessoa a palavra investir é igual à palavra gastar e ela vai e evita. A principal consequência que essa pessoa carrega por ter esse medo vai ser exatamente muita crise de ansiedade. É aquela pessoa que não consegue entender o que é lazer e o que é prazer. Para ela, tudo é sinônimo de tentar economizar por medo de voltar àquela situação trágica que ela estava. Qual o problema aqui? Essa pessoa vai ter muito estresse financeiro e vai reclamar de tudo. Terceiro medo muito comum, a crometofobia. Meu amigo, isso aqui é muito sério. Sabe aquela fobia de certas pessoas que têm de lugar apertado? Aqui é a fobia de usar o dinheiro, fobia de gastar, mesmo que isso significa sacrificar a própria vida. Sabe aquela pessoa que não compra comida e prefere ficar com fome ou comer comida do lixo? Pois é, sofre desse problema. Ou aquela pessoa que prefere que corte a luz, ela fica na vela só para economizar o dinheiro que pagava com a concessionária. Ou seja, é a pessoa que vai olhar para tudo tentando imaginar como consegue economizar. Esse tipo de pessoa que passa por esse tipo de transtorno não é aquela que é pobre não, viu? Eu estou falando de gente que tem condição, mas que prefere se submeter a uma situação de muquiranice, ser pão duro ao extremo para conseguir guardar nem que seja algum centavo. O principal problema, a principal consequência gerada aqui porque tem cromatofobia é o seguinte: o cara vai ter um excesso de pensamento negativo. Vai ser uma pessoa extremamente negativa, que não dorme bem, que se estressa com facilidade e o pior de tudo é aquela pessoa que tem tudo para desenvolver problema de depressão, além de muitos outros traumas e problemas na saúde mental. Com isso que eu mostrei para você, já fica claro entender por que investir para algumas pessoas é mais difícil do que para outras. Mas tu vai estar pensando aí do outro lado: não, Elias, eu não passo por isso, não. Eu não tenho nenhum desses medos, mas eu não consigo explicar por que eu não consigo investir. Eu vou dizer para você por que você não investe. Primeiro, porque você não tem conhecimento. Aí você não sabe escolher. Segundo, são muitas opções e você fica inseguro de escolher. E terceiro, quando você confunde medo e ganância. Você de repente não tem medo de investir, mas na realidade você tem ganância. Você quer ganhar muito rápido, um retorno muito grande, sem correr nenhum tipo de risco. Essa é a explicação mais óbvia, mas, independente qual seja a situação, eu vou mostrar para você como você soluciona esse problema. E a primeira solução é: comece com pouco. Você não vai precisar de um rio de dinheiro para começar a investir. Não precisa ser rico. Você pode começar com R$1 e você consegue fazer isso na palma da sua mão, utilizando bancos digitais. Porquinho do Banco Inter, caixinha da Nubank, cofrinho do PicPay, enfim. Tem muita opção no mercado e hoje você consegue começar com valores irrisórios. Pensa comigo uma coisa: quando tu nasce, tu já começa a correr assim que nasceu? Não, né? Tu vai primeiro se arrastar, engatinhar, aprender a ficar em pé, andar para depois correr. Se tu tá na tua casa e quer plantar um pé de mamão, vai dar mamão na outra semana? Vai não, tu vai ter que colocar adubo, cuidar, regar, aquela coisa toda para esperar crescer, para dar um fruto, tu cortar e passar a paleta. Pois é, quem investe sabe exatamente que é assim que funciona. Tu vai começar com pouquinho, vai adquirindo conhecimento,
vai aumentando a quantidade que está aplicando, até chegar um determinado momento que você faz muitas aplicações ao mesmo tempo, de forma diferente, segura e começa a ganhar muito dinheiro. Segunda solução, conhecimento. Imagina só, quando tu tem uma prova muito difícil para fazer, na faculdade, um concurso, como é que tu faz para perder o medo dessa prova? Estudando. Tu vai estudar pra caramba, tu vai fazer exercício, tu vai dedicar horas entendendo tudo aquilo para que você se sinta confiante o suficiente, encare a prova e consiga lidar com essa situação. É exatamente a mesma coisa que vai acontecer para você perder o medo de investir. Você precisa aprender sobre educação financeira. Quanto mais conhecimento sobre isso você tiver, melhor vai ser a forma como você vai lidar com o seu dinheiro. Você vai organizar esse dinheiro de uma forma mais fácil. Você vai sentir que é muito simples a forma como esse dinheiro consegue se multiplicar. E aí o medo que você tem de tomar uma decisão começa a diminuir, porque você se sente preparado para fazer aquilo. Preste atenção que essa dica aqui é valiosa, anota, tá? Terceira solução, descubra seu perfil. As pessoas são diferentes, elas pensam diferentes e têm objetivos financeiros diferentes. É por isso que existem 3 tipos de perfis que você pode se enquadrar como investidor. Existe o perfil conservador, que é aquela pessoa que não quer correr risco, quer deixar o dinheiro protegido, mas quer ter a certeza que ele vai multiplicar mais rápido, com a mesma segurança, com a certeza que ele pode tirar esse dinheiro a qualquer momento. Mas também existe o perfil moderado, que é aquele investidor que já tem aquele dinheiro ali guardado, mas que vai para outros tipos de investimento. Ele começa a dar passos mais largos, começa a entender mais sobre risco para conseguir ter mais resultados e assim multiplicar seu dinheiro mais rápido. E também existe o investidor que é arrojado, experiente, é aquele que vai ter uma diversificação de investimentos maiores, ele vai ter a frieza suficiente de entender o que acontece na economia e, independente do ciclo do mercado, ele vai conseguir ganhar dinheiro de todo jeito. Sabe o que é mais massa de tudo isso? Qualquer um pode se tornar um investidor arrojado. Basta pegar a solução anterior e praticar. O perfil de investidor se encaixa perfeitamente com o que você está buscando agora e o que você tem de recurso destinado para investir. Mas quanto mais conhecimento você tem, mais você vai evoluindo e o resultado te acompanha. E a maneira mais fácil de você conseguir entender esse teu perfil é pegar naquela conta digital que você tem. Qualquer banco digital que tenha aba de investimentos vai ter essa área que o banco vai dedicar para entender melhor você. Com essas perguntas que você vai responder, você vai entender qual perfil você tem e ele vai te oferecer as opções de investimento que mais se encaixam no que tu está procurando. Se você não quer fazer com banco digital, pode fazer com corretora. Aqui vai ser a mesma abordagem e você sai ganhando de todo jeito. Pode fazer isso de forma gratuita. Se não tem banco digital e quer opção, tem aí na descrição o link para você abrir uma conta na Nubank ou no Banco Inter. Você consegue fazer de uma forma muito fácil e lá você vai conseguir entender o seu perfil como investidor. Quarta solução, faça testes. A partir do momento que você tem um conhecimento, a partir do momento que você sabe exatamente como é que funciona, comece a fazer, comece a investir. E a minha dica aqui é você separar uma parte do teu orçamento que não vai te comprometer e explorar um investimento por vez. Estuda sobre ele, pega ele naquele mês com um valorzinho muito simples e começa a testar para ver como é que funciona. Se tu perder esse dinheiro, não vai se comprometer financeiramente, mas ao praticar, vai diminuir consideravelmente o medo que você tem de fazer essas aplicações. A mesma coisa vai acontecer com a renda variável, mas lembre-se de estudar muito antes de tomar essa iniciativa. Essa é a parte prática do processo. É você colocar em prática aquilo que você aprendeu para você ver como funciona. Eu fiz muito isso e ainda faço. Sempre que surge uma opção nova, eu estudo muito bem para ver como é que funciona e faço algum teste ali. E se de repente se encaixa com o meu perfil e com o meu objetivo financeiro, não vejo por que não investir nessa opção também. E a quinta solução é diferencie medo de confiança. Perceba o seguinte, a partir do momento que você fizer tudo o que eu citei anteriormente, você vai ter uma sensação de que o medo vai sumir, mas na realidade ele vai se transformar. A partir do momento em que você começar com pequenas quantias, a partir do momento em que você aprender sobre educação financeira, a partir do momento em que você entender o seu perfil e o seu objetivo com aquele dinheiro, você vai começar a enxergar os investimentos de uma forma totalmente diferente. Eles vão ser oportunidade para você e não motivo de você ter medo, pelo simples fato de você entender como é que funciona.
Só eu sei o quanto que a minha vida financeira melhorou quando eu transformei o meu medo em confiança, quando eu comecei a investir. Não me arrependo, porque quando você começa a ver, quando eu comecei a ver os primeiros dividendos caindo, quando eu comecei a ver os juros compostos multiplicar o meu dinheiro, eu percebi que eu estava fazendo a coisa certa. Eu me senti mais confiante e eu percebi que não tinha bicho de 7 cabeças. Investir não precisa ser uma jornada assustadora, galera. Na realidade, pode ser algo muito prazeroso. Você vai perceber que com as ferramentas certas e com o conhecimento certo, investir vai ser a parte mais gratificante de toda a tua jornada na vida financeira. Não esquece, transforma medo em confiança e começa a ganhar dinheiro. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima aí. Valeu!